TV PPS, conectado com você. Olá, uma boa noite para você, seja bem-vindo à TV PPS. Esse é o programa PPS Entrevista, um programa semanal que vai abordar diversos assuntos diferentes. Toda semana teremos entrevistados, personalidades aqui do Paraná, que vão contar um pouquinho sobre a história do nosso estado e discutir assuntos relevantes para a nossa sociedade. Eu lembro a você que o nosso programa ele é ao vivo, transmitido pela internet, e você pode participar mandando as suas sugestões, as suas perguntas e também interagir aqui com os nossos entrevistados. O nosso e-mail é o imprensa@ppspr.org.br e você também pode participar através do chat da TV PPS. Basta então mandar a sua pergunta que a gente vai ler aqui ao vivo. O tema de hoje da nossa entrevista, então, é cultura e a arte paranaense. A gente vai debater um pouquinho sobre a cultura local e para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui o Vanderlei Lopes, ele que é bailarino, coreógrafo, professor e também produtor cultural aqui do Paraná. Obrigada pela tua participação desde já. E o nosso outro entrevistado é o Hardy Guedes. O Hardy ele é músico também aqui do estado, compositor, escritor, autor de 49 livros infantis e é o único prêmio Sharp aqui do estado. Hardy, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E quem vai mediar a nossa entrevista de hoje é o Dr. Tobias de Santana. Ele vai fazer uma condução aqui junto com a nossa participação, com a sua participação aqui aí de casa. Então, pode mandar suas perguntas para cá. Tobias, é com você então, tá? Obrigado. Daiane, e tem também a participação do nosso jornalista, o André, né, Molina, além da nossa colega jornalista aqui também, que é quem cuida do programa, quem cuida disso. É bom lembrar que a TV PPS, né, é mais uma ferramenta, um instrumento muito importante do PPS aqui do Paraná. Eu digo uma das ferramentas, porque existem outras, né? Tem a rádio web, que é muito importante, tem sido um sucesso, vai passar por uma transformação, algumas mudanças, mas é muito interessante, é um projeto muito interessante. A própria TV PPS, não é? Ela é muito importante, traz para nós aí uma série de debates, de conversas, de bate-papos, e muito interessantes. E nós temos ainda as reuniões semanais, né, aqui no Paraná. Já que nós estamos falando, colegas aí do Brasil inteiro vão nos assistir, então é bom lembrar que toda segunda-feira, às 6h30, o diretório estadual se reúne aqui, né, sob a presidência do nosso Rubens Bueno, que é deputado federal, presidente estadual do PPS e secretário-geral nacional. E toda segunda-feira, isso há mais de 10 anos, 12 anos, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, não são anos eleitorais ou não. Então, é uma prática do partido efetivamente discutir todas essas questões da forma mais transparente possível. E essa transparência é mais ou menos isso. Esse bate-papo que nós temos aqui internamente sobre temas que são importantes, nós estamos levando para todos os outros companheiros, filiados ou não. Então, para começar, não é? Vou começar aqui pela minha direita, com o nosso companheiro Guedes, que é um músico, autor, escritor muito conhecido. Se você clicar lá no dicionário lá do Cravo Albim, você vai encontrar, tem lá o nosso companheiro, então, muito conhecido no meio, muito conhecido. Tem toda essa dificuldade, porque às vezes aqui no Brasil, quem faz uma boa música, escreve um bom livro, tem uma boa atividade, muitas vezes não é reconhecido. Temos uma série de dificuldades aí, e isso a gente precisa começar a debater. Então, eu queria começar a debater falando de Brasil, não é? Como é que você vê a questão cultural no Brasil? A parte de legislação, a parte, enfim, as facilidades que o artista tem, como é que você vê isso? Bom, eu acho que o Brasil é um país que tem uma cultura riquíssima, principalmente popular, né? A cultura popular brasileira é uma coisa, assim, extraordinária, né? Nós temos manifestações culturais diferentes, né? Como realmente o Brasil é um continente, né? Então, é mais do que muitos outros países, por exemplo, que você ouve, às vezes, só um tipo de música, só sabe? E nós aqui temos
assim, uma infinidade de ritmos e principalmente na parte musical diferente, né? E folclore também. Muito rico, nosso folclore é riquíssimo, né? Agora, eu acho que o que falta são, assim, é que a legislação no Brasil, ela precisa ser voltada para que essa cultura venha ao público, tá? Que o público, o próprio público, tenha acesso à cultura, porque o povo, na realidade, eu acho que perde. Tá? Por exemplo, no caso das rádios, as rádios tocam músicas pagas pelas gravadoras, né? Os músicos de qualquer lugar do Brasil não têm como veicular os seus trabalhos através das rádios, né? E o povo perde porque ele não tem opção. Não lhe é dada todas as opções para que ele possa escolher. Porque é um sucesso, acho que só é sucesso real quando o público tem condição de escolher diante de um leque bastante amplo. Aí assim, não, eu quero ouvir esse cantor, ou aquela música, ou aquela coisa, porque ele teve a opção de escolher. Agora, do jeito que está massificado isso, ele não tem a opção de escolha. Quase uma imposição. É uma imposição, né? Porque os horários das rádios são comprados pelas gravadoras, que pagam o famoso jabá, entendeu? Então, a pessoa liga o rádio numa estação, está tocando uma determinada música, ela muda para outra estação, está tocando a mesma música. Qualquer estação que sabe, com raras exceções, que são no caso das rádios educativas, universitárias e tal, é que ainda toca alguma música local. Depois eu quero voltar nesse ponto com você, mesmo que eu não te provoque, você, por favor, entre nele, que é interessante também te abordar a questão da internet, se ela democratizou ou não democratizou, se isso facilitou ou não facilitou. Mas eu queria ouvir primeiro o Vanderlei sobre esse mesmo tema, essa questão. Como é que você vê a cultura nacional? Ela é muito importante, não é tão importante assim? A legislação é boa, não é? Deve ou pode melhorar? O que você tem a dizer sobre? Bom, eu acho que melhorar sempre, né? Eu acho que Curitiba, mas vamos falar de Brasil. Eu acho que em termos de Brasil, ainda tem muito para ser feito, né? Eu procuro falar que o Ministério da Cultura, as secretarias de Estado da Cultura, município, sempre são os patinhos feios dos ministérios. Porque sempre uma luta muito grande, nunca chega a verba, e quando chega alguma verba, ela já chega direcionada. Então, é bem complicado. E outra coisa que se fala, e a gente já detectou, é que, infelizmente, né, corroborando com o Hadi falou, é que as pessoas que já estão na mídia, essas pessoas ainda continuam tendo mais dinheiro do próprio Ministério. Então, as pessoas que querem entrar não conseguem. Às vezes, não sabem quais são os canais, né, para se conseguir verbas, até para fazer, né, a divulgação dos seus trabalhos. Mas, em termos de Brasil, eu acho que o Brasil ele é riquíssimo em vários fatores, né, em várias áreas. Nós temos talentos maravilhosos na área da dança, já exportamos muita gente para fora, na área de música, na área de circo, nós temos bailarinos e temos artistas no Circo du Soleil, nós temos escritores, enfim, eu acho que o Brasil, de certa forma, não deixa a desejar para nenhum país, né? A nossa cultura popular é muito rica, né? E quando se fala de cultura popular, vem os nossos folguedos, vem uma infinidade de informações que, infelizmente, a população não tem acesso. Não tem acesso porque o governo não dá conta, né? Aí o governo joga a responsabilidade para as instituições, para as ONGs, etc., mas mesmo assim não é o suficiente. Eu acredito que o Brasil vai ter uma mudança, sim, quando os nossos governantes olharem, né, para um foco chamado cultura, e sentir que a cultura ela é necessária para a vida humana. Da mesma forma que nós, como os artistas, como dançarino, como bailarino, como músico, criador, etc. e tal, eu sempre falo isso. A cultura, as artes, ela é uma necessidade para a gente viver. Eu não acredito, sinceramente, até que me prove ao contrário, que uma pessoa consiga viver sem arte. Eu queria aproveitar até isso, Vanderlei, porque você, tanto você quanto o Guedes aqui, vocês
tem uma diferença, né, porque vocês conseguiram optar isso por muito cedo, vocês escolheram o que vocês queriam fazer, né, o que vocês queriam ser, não é? E eu queria aí pegar continuar com você e depois passar para o Guedes. Acho que é bom a gente anunciar, você é o primeiro bailarino do Teatro Guaíra, que é o teatro aqui de Curitiba, capital do Paraná. Então, é uma atividade muito importante que você desenvolve ali, não só na questão da dança, você também é produtor, enfim, você tem várias atividades, mas você descobriu cedo a sua vocação. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você começou, como você descobriu, né? Como é que você, num país tão, onde a cultura é tão deixada para terceiro, quarto plano, como você conseguiu descobrir essa vocação? Bom, na verdade, ela foi bem intuitiva, né? Eu era muito jovem, trabalhava nas ruas de Curitiba, né, vendia jornais, e vi na televisão, numa das lojas, o Quebra-Nozes, que é um balé de repertório, conhecido mundialmente, e o Baryshnikov estava fazendo essa produção. Era a primeira produção dele, assim que ele se radicou nos Estados Unidos. E eu me apaixonei por aquilo. Então, eu vivia no mundo só de garotos, eu fazia karatê, eu joguei no Infanto Juvenil do Curitiba, e joguei tudo isso pro ar e fui atrás da dança porque foi uma paixão, a primeira imagem, né? E entrei no Teatro Guaíra, num curso de formação acelerada para rapazes, numa época em que realmente era muito grande ainda o preconceito na dança, né? No universo masculino principalmente. Mas eu acreditava naquilo que eu estava fazendo e segui em frente. Logo, um pouquinho mais para frente, eu recebi uma bolsa de estudos, né? Eu fui estudar em Portugal, na Fundação Calouste Gulbenkian, que é uma fundação privada, sendo que o PIB interno dessa fundação é maior do que todo o orçamento de Portugal. Então, quer dizer, é uma fundação muito rica e me possibilitou essa atualização profissional. Vindo para o Brasil, eu entrei no Balé Teatro Guaíra como corpo de baile e fui ascendendo profissionalmente, né, passando pelos estágios de corpo de baile, solistas, tal, até cheguei a primeiro bailarino. E a responsabilidade cresceu, porque daí eu era a primeira figura, né, sempre fui a primeira figura dentro dos balés clássicos, e tinha todo um grupo trabalhando comigo. Mas, paralelamente a isso, eu tinha um diretor que sempre me incentivou, um coreógrafo chamado Carlos Trincheira, que também é português, e ele sempre falou que um artista completo não pode ficar na sua área. Ele tem que, sinceramente, procurar as outras áreas, as outras ferramentas, para poder ter a sua formação mais completa. Então, ele sempre falava assim, você está no mundo da dança, mas não esqueça da literatura, das artes plásticas, da música, do cinema, porque tudo isso é ferramenta para o teu crescimento profissional. Então, eu comecei a ir atrás. E ele também era um grande político, no sentido de fazer política e nos incentivar para estar em sindicato, ficar brigando pelos nossos direitos, porque, como eu falei no início, né, a cultura no geral no Brasil já é bem complicada, né? Imagine a dança dentro de um universo que supostamente é feminino, né? Eu entrei nesse universo, mas com um pensamento, acredito eu, assim, muito superior de que qualquer tipo de preconceito pudesse se posicionar. Então, eu acho que eu consegui dar esse salto, né? E outra coisa que eu não parei também, além de estar dentro dos sindicatos, eu fui atrás também de fazer uma certa, não se usa o termo reciclagem, mas atualização em outras áreas, de gestão pública. Eu dou assessoria e montagem de projetos culturais, utilizando as leis de incentivos municipal, estadual e federal. Então, quer dizer, a minha carreira profissional técnica, ela está finalizando, mas eu estou tendo uma continuidade e ajudando um grande número de jovens que está entrando nessa carreira, né? Não só jovens que estão dançando, mas pessoas que estão parando e estão produzindo. Estão querendo ser produtores também. E super importante isso, né? Porque quem conhece o meio é que sabe indicar os caminhos, corrigir as falhas, os defeitos. Com certeza. No caso do nosso Radir Guedes, não é diferente, né? Começou cedo também, é um escritor conhecido, tem trabalhos premiado, né? O Paraná recebeu acho que é o único prêmio Sharp que veio para cá, que era um prêmio importantíssimo, né?
E você também começou cedo, você descobriu isso muito cedo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória sua também, para que a gente deixe isso registrado. Bom, na área da música, né, eu comecei ouvindo a Rádio Nacional, né, ainda sou do tempo da Emilinha Borba e Marlene, aqueles programas todos de auditório que tinha antigamente, então eu ouvia de tudo, né? E lá em casa o rádio ficava ligado permanentemente, né? Então eu tinha informação musical desde cedo, né? Nunca estudei música, mas eu tive uma formação, vamos dizer assim, de tanta coisa que eu ouvi na minha vida, né? E na parte da literatura, o meu avô era jornalista e era escritor, né? E então lá em casa sempre teve livro, né? Eu inclusive me lembro que eu devia ter uns 10 anos de idade mais ou menos, e teve no Natal, em vez de eu pedir bicicleta ou qualquer coisa assim que era normal, né, para a criança dessa idade, eu pedi uma coleção de Monteiro Lobato, né, e o meu pai me deu, né, Papai Noel, na época, e então eu devorava aqueles livros todos, que eram, por sinal, na época eram talvez os únicos livros infantis que existiam no Brasil, né. Então eu sempre gostei muito de ler. E aí quando cheguei já no ginásio, no primeiro ano ginasial, né, que hoje em dia seria o Fundamental 2, né, eu já tinha um jornalzinho lá na escola e já publicava alguns poemas meus, alguma coisa assim, então já desde essa época. Eu com 11, 12 anos eu comecei a escrever e comecei a compor, também influenciado pela Bossa Nova, né? Que, aliás, até um registro que eu quero fazer, que o que está faltando até no Brasil hoje em dia, talvez seja um presidente como foi JK. Porque na época do JK nós tivemos a arquitetura do Niemeyer, nós tivemos a Bossa Nova, nós tivemos o cinema novo, nós tivemos o teatro de arena, uma série de manifestações culturais importantes, a própria literatura brasileira se desenvolveu muito, né? Porque havia, sei lá, um espírito nacional com a corrida para o interior, para levar a capital para o interior, abrir novas fronteiras, essa coisa toda. E eu acho que essas novas fronteiras também foram abertas na cultura, né? E de lá para cá nós não tivemos mais nada disso, né? Bom, só para a gente ter uma ideia assim, do Hardy, né, essa pessoa que está hoje aqui com a gente, é um artista extraordinário, porque ele tem diversos shows realizados, ele tem especiais e apresentações de TV, inúmeros, tem premiações nacionais, tem diversas músicas gravadas, diversas músicas compostas e também escreveu 49 livros infantis. É bastante coisa, né, Hardy? Agora a gente tem uma participação aqui, o Juliano pergunta assim, o Juliano aqui de Curitiba, ele diz o seguinte: a produção local, em geral, ela tem qualidade, mas tem um problema de alta sustentabilidade, né? É necessário que a qualidade artística aqui de Curitiba e do Paraná tenha uma visibilidade fora daqui. E é essa pergunta que eu te faço. Você, que na verdade tem diversas obras publicadas, você acha que é possível fazer isso sair daqui de Curitiba e ir para fora? Ou o que falta para isso acontecer? É questão de políticas públicas ou não? Bom, eu acho que é uma questão de política pública, porque, como eu estava falando já no início, que nós precisávamos de uma lei, aqui na área da música, por exemplo, que obrigasse a todas as rádios do Estado a tocar um percentual de músicas gravadas no próprio Estado. Vamos dizer assim, 15%, sei lá, 17%, 20%. Se tocasse, porque o público, se ele não ouve, ou no caso do balé ele não vê e ouve, ele não pode consumir esse produto, porque ele não conhece, ele não fica conhecendo, ele só vai consumir o que ele conhece, né? Por exemplo, um show, normalmente, você vê a diferença de preço, um show de um artista famoso aqui no Teatro Guaíra é 100, 200 reais o ingresso daí para cima, né? Até mais do que isso. Aqui o artista local faz um show a 20 reais no Teatro Paiol e não vai ninguém. Vai meia dúzia de pessoas, dos amigos, conhecidos e tudo, entendeu? Então, por quê? Porque o pessoal não conhece o trabalho, né? Eu não toco na noite por causa disso, porque eu sou compositor, eu quero tocar as minhas composições.
divulgar o meu trabalho, não divulgar o trabalho dos outros. Então, eu não toco na noite, né? Porque eu sei que quem vai na noite quer ouvir aquilo que ele conhece. Dificilmente alguém vai na noite e fala assim, vou ouvir um trabalho novo, né? É muito difícil. Alguém vai no teatro e fala assim, eu vou arriscar, gastar R$50 lá do ingresso para chegar lá e não gostar? Não, então ele vai no certo, né? Além do que, o público brasileiro tem uma característica que a gente observa em todos os shows. O povo vai lá mais para cantar junto do que ouvir o artista. Então, ele precisa ter as músicas conhecidas para poder se divertir com isso também, né? Então, vamos dizer assim, essa abertura de mercado, essa criação de um mercado regional é essencial, né? Porque aí o artista vai poder vender o show dele, vai poder vender mais discos, a coisa toda. E a outra coisa que eu acho fundamental com relação a políticas públicas é que o próprio governo, que tem as suas leis de incentivo à cultura, tanto municipal, estadual e até mesmo federal, deveria incentivar a criação de cooperativas. Porque se eu publico um livro por uma lei, um único livro, eu não vou conseguir vender para ninguém. Eu vou ter que sair com esse livro embaixo do braço, vender para os amigos, vender para os parentes, e não chega ao grande público. Então, assim, de certa maneira, é um dinheiro desperdiçado. Ele só não é desperdiçado porque você também tem que dar força para o artista dele para ter o seu trabalho publicado, ter o seu trabalho gravado, essa coisa toda. A divulgação não é feita efetiva. Não existe uma divulgação efetiva. E depois o seguinte, mesmo que seja feito hoje em dia, como o pessoal fala, através da internet, hoje em dia tem, né, o pessoal divulga. Bom, primeiro que a internet é restrito a um grupo de pessoas que tem uma determinada renda e que acessam frequentemente a internet, né? Depois o seguinte, acontece o mesmo caso. Se você começa a fazer sucesso com a música sua que está tocando na rádio, aí tem um grupo de empresas, será, de distribuidoras de disco, um supermercado desse, uma livraria, uma grande, tudo que queira distribuir, sabe? Você esbarra no problema, que se chama nota fiscal, porque você é um produtor individual. Você esbarra num problema também de ter um código de barra no seu produto, que hoje em dia tudo é mecanizado com código de barra. Então é preciso... agora, se você faz uma cooperativa, aí você tem 20, 30 produtos, você pode fazer um catálogo com todos esses produtos. Você consegue quem te represente para vender o seu produto, porque não adianta eu ter um livro aqui, eu quero um representante em Manaus. O cara fala assim, eu vou perder meu tempo de sair na rua com um livro só para vender? Não. Agora, se ele tem 40, 50 títulos, aí ele já se torna interessante. Fortalecer o regionalismo, né? Eu acho que eu vejo, principalmente na música, por exemplo, na Bahia, né? Se exportou e aí se exporta muito música baiana, principalmente na época de carnaval, né? Já começou lá atrás com chimbalada, lambada, axé, etc. e tal. O Iê, enfim, o Araqueto foi um grande incentivador. E eu acho que o Brasil, de certa forma, até, digamos, na década de 90, ela ficou muito restrita ao que a Bahia ditava como música, de uma certa forma, geral, assim, em termos de explosão, né? E, claro, não estou colocando aqui os cantores sertanejos, tal, mas estou dizendo como identidade cultural, né? Eu acho que a Bahia, inclusive, consome muito isso lá. E o que precisa, eu concordo com o que você falou com o lance da cooperativa, porque vai ser uma forma também de fortalecer os nossos artistas, para saber quem é quem. A valorização é aquilo que você falou no início. Como é que você vai consumir se você não tem acesso, se você não conhece? É muito complicado. E falando exatamente no que você tinha colocado, é um dado assustador, que é do próprio IBGE e do próprio Ministério da Cultura, que, para você ter uma ideia, 68% dos brasileiros nunca entraram numa casa de espetáculo. Seja show, seja teatro, nunca participaram. A música ainda é mais acessível por causa das rádios. Mas quando você fala de teatro e dança,
Não. Quando se isola a dança, é 76%. Porque as pessoas nunca viram dança na vida. Então, quer dizer, nós temos... E ópera vai para quase 80%. Então, baseado nisso, o Ministério da Cultura apoiou, né, um projeto de lei, que hoje é lei, que é o Vale Cultura, exatamente para, né, a população de, digamos, de baixa renda, até quem ganha até 5 salários mínimos, possa ter acesso a esses bens culturais. Mas, mesmo assim, a nossa ministra já colocou algumas coisas que não vai ajudar os artistas cênicos, né? Por exemplo, ela já coloca que o Vale Cultura pode ser usado para a internet, né? TV a cabo. Então, a pessoa já não vai sair de casa. Ela coloca que as pessoas podem usar numa banca de revista. Aí vem uma reflexão maior, que é, se o indivíduo tem R$50 para consumir em arte, né, que supostamente era para as artes cênicas, ele simplesmente vai para uma banca de revista, compra qualquer coisa. Pode até comprar uma revista, claro, o que ele quiser, até pornográfica, por que não? Ou pode comprar tudo em bala. Entendeu? E o cara da banquinha dá um comprovante que ele comprou uma revista em quadrinhos, sei lá. Quer dizer, não vai existir um controle. E o perigoso disso tudo, que eu já estou chamando isso faz horas de vale cambista, porque tem uma emenda de que o Vale Cultura ele pode ser acumulativo. Se a pessoa não usa no mês, ela pode acumular no outro mês e vai. Quando a pessoa chega ao cabo de um ano, ela tem lá R$600. O que ela vai fazer? Vai ter um show muito bom, ela vai lá comprar quantos ingressos ela quiser e vai limitar a entrada das pessoas, porque ela pode comprar à vontade, e ela vai ficar na frente dos teatros, enfim, vendendo o preço que ela quer. Então, quer dizer, não tem controle. Então, é complicado. O Brasil criou, que para nós das áreas cênicas é maravilhoso, Vale Cultura, mas o fato de estender para as redes, né, TV a cabo, etc., e para ser gasto em banca de revista, não desmerecendo a literatura nacional, nem internacional, mas qual é o controle? É aquela questão, né, Vanderlei? Ele estava, o Radi aqui, falando da questão de tocar à noite, né, e tal. Aqui em Curitiba, no Paraná de forma geral, mas em Curitiba especialmente, tem uma quantidade de artistas, assim, de cantores e instrumentistas na noite, que é uma coisa... Maravilhoso, maravilhoso. Assim, muito bons. E às vezes realmente a gente fica lamenta, às vezes, verificar que ele está musicando a conversa do pessoal, não é? Quer dizer, está fazendo só o fundo musical ali e tal. Realmente, se não tiver um investimento na questão da distribuição, né, da divulgação, não alcança realmente o sucesso mínimo para que possa levar as pessoas para as casas e tal. Isso acontece no cinema, a gente está passando o mesmo problema, né? Filmes muito bons, o Brasil melhorando muito, produzindo filmes muito interessantes. Tem problema na distribuição, nas salas, não tem sala para passar, enfim, são problemas que a gente precisa resolver, não vai resolver com o Vale, né? Porque tem que ter a questão da educação aí como pano de fundo mesmo, porque sem educação os vales não valem nada, né? Não tem nenhuma... Mas eu queria só continuar com o Vanderlei um pouco para depois voltar aqui para o Guedes. Eu queria o seguinte, para a gente focar essa questão aqui agora mais no Paraná. O Radi falou das dificuldades e da visão dele, o que pode ser feito para ajudar, para melhorar, que é uma questão bem interessante, que eu acho que merece um estudo mais aprofundado mesmo. Porque esse espaço, não só para a música, mas também para o jornalismo, para a produção local, ela é muito importante, porque você gera muito mais emprego, enfim, é uma conversa aí que a gente vai longe. Mas na questão da dança, né? O balé, a dança, nessa tua área mais específica, você trouxe um festival para cá, teve um sucesso grande, mas, além disso, o que mais pode ser feito para ainda melhorar mais essa questão da dança aqui no Estado, de
de uma forma geral? Na verdade, assim, eu vou falar de dança, mas ela se estende para todas as áreas artísticas. Porque eu vejo que o Paraná sofre um problema sério de gestor cultural, uma gestão cultural, uma gestão política e com direcionamento exclusivo para a cultura. Nós não temos uma política que defina o que é certo, o que é errado, que também não interessa, não é isso que a gente quer. A gente quer que chegue lá na ponta os nossos produtos, seja da música, seja da dança, seja do teatro. Então, e fica muito restrito às capitais, ainda. E quando você fala de capitais, ela não chega na região metropolitana. E o que acontece? Falta realmente um trabalho de continuidade nos bons projetos, né? O Paraná tem uma história de sempre podar os projetos de governos anteriores, não importa se sejam bons ou não. Politicamente, é de outro partido, eles cortam. Isso já vem de anos, já é um processo, acho que está enraizado no próprio Brasil, né? Então, as coisas boas que já aconteceram aqui no Paraná, em termos de cultura, a gente viu, sabe, ir para o ralo, literalmente. Eu acho que o que está faltando, na verdade, é uma política séria de continuidade que parte tanto da parte da educação, que tem que ser corroborada a parte artística com a parte de educação formal e com a parte de lazer. Eu acho que as secretarias têm que se conversar, porque eu acho que você não pode chegar só com um projeto cultural numa determinada região, sem ver quais são as necessidades daquela região, também na área social. Porque, por exemplo, eu estou dizendo isso porque eu tenho bastante experiência, porque eu criei uma organização chamada Cores da Rua, e nós trabalhávamos a 6 quadras da favela do Parolim, uma favela bem conhecida aqui em Curitiba, na Nunes Machado. E nós trabalhávamos com os filhos dos carrinheiros, com dança, dança de salão, né, dança contemporânea, e também capoeira e construção de instrumentos com materiais recicláveis. E a gente sentia que essas crianças vinham, inclusive, sem café da manhã, sem almoço, sem nada. Então, como é que elas iam consumir arte se elas não tinham o que comer? Então, a gente, com essa preocupação, nós fizemos um projeto para começar a dar lanche para as crianças antes de começar qualquer tipo de atividade. Isso funcionou por um bom tempo. Então, o que acontece? As artes, elas não chegam onde tem que chegar, porque há um problema sério também na área social. Então, como que você vai... fala assim, a arte é elitizada. Eu acho que ela não é elitizada, né? Já tem aí, vários poetas dizem, né? O artista vai onde o povo está, não importa quem seja esse povo. Ele vai. E as pessoas gostam. O que falta, na verdade, é um trabalho que realmente cause uma transformação social. E a música faz isso, a dança faz isso, o teatro faz isso, todas as artes fazem isso. Quem não faz isso e quem não faz nada é o governo. Você acha, então, que os governantes não têm olhado como deveriam para essas questões, não é isso? Estão com os olhos vendados. Na verdade, os governantes, eles trabalham para ganhar as eleições. A grande maioria chegam no poder, já estão pensando na próxima eleição. O ano passado teve eleição para prefeito no Brasil inteiro. Os governantes todos já estão pensando na eleição federal, na eleição estadual e etc. E assim vai. Então, como é que você vai acreditar num país de verdade que não espera as coisas acontecer? Entendeu? O Brasil vive anos, né, pensando no quantos votos eu vou ganhar lá na frente. Mas interessante que o Hadi, ele lembrou agora, até para inserir o Guedes nessa conversa, lembrou muito bem o Juscelino. Nós aí, numa conversa nossa, já falamos disso em uma entrevista que nós fizemos aqui com algum companheiro nosso, lembrando exatamente o Juscelino, que era um homem, um presidente muito ligado à cultura, né? Ele de fato gostava de arte, gostava de música, gostava de bossa nova, gostava de seresta, né? Ele gostava muito disso e realmente, quando a pessoa tem essa... Que é o nosso caso aqui. Temos aqui o Rubens, que comentamos, até foi isso. Eu ia até comentar, só pegando o teu gancho,
Os Estados Unidos é conhecido, né, sempre foi conhecido desde a época da Guerra Fria, bem antes disso, um dos países, ou se não for o país que mais investe em armamentos. O único presidente que investiu mais em cultura foi o John Kennedy e deixou o armamento de lado. Historicamente, houve uma grande transformação da filantropia nos Estados Unidos com relação às artes, né, isso é muito importante colocar. E aqui no Brasil, com raras exceções, nós temos políticos que pensam culturalmente, né, que são sensíveis a isso. Não estamos aqui no PPS e tal, mas, por exemplo, o nosso deputado federal, Rubens Bueno, desde quando ele era prefeito em Campo Mourão, sempre foi uma pessoa sensível às questões culturais. Lutou, criou um teatro, incentivou grupos de dança, de teatro, e assim ele sempre o fez, até chegar onde chegou. Então, para você ter uma ideia, pela primeira vez que eu tenha conhecimento, pelo menos aqui no Paraná, que um deputado faz uma emenda exclusiva para a dança. Né? Foi onde aconteceu a Bienal Internacional de Dança, aqui de Curitiba, a primeira Bienal, maravilhosamente, com 16 companhias, né, vindo de todos os lugares, tivemos 8 companhias estrangeiras. Isso foi muito importante para a cidade de Curitiba, porque mostrou que Curitiba realmente merece estar inserido nesse cenário. Inclusive, a jornalista, nossa companheira Daiane aqui, ela está lembrando da questão do PPS inserido fortemente nessa questão da cultura, com a Renata também, que é a nossa deputada eleita, né, para o Parlamento Italiano, e ela também participou, virada cultural, ela praticamente viabilizou, né, a quadra, tem mais a minha cara, que é Curitiba, né? Curitiba. Um evento direcionado aos italianos. Exato. Também, da comunidade italiana. A quadra cultural que acontece aí no bairro do São Francisco também. O PPS é um apoiador dessas questões, né? Quer dizer, o partido está inserido, sim, está movimentando, né, Tobias? E está incentivando, de alguma maneira, que essas discussões aconteçam. Principalmente aqui, ó. A TV PPS já é um canal que possibilita que as pessoas possam pensar um pouquinho mais sobre isso e acompanhar mais e cobrar também. Esse é um dos objetivos. Inclusive, esses artistas ligados ao PPS, né, nos ajudam muito aqui na formulação dos planos de governo, né? Tanto para o município quanto para o Estado. Trabalham duro, estão sempre presentes, e daí saem as grandes ideias que, mesmo quando o PPS não ganha, ele leva isso para o governador, para o prefeito, para o presidente eleito, que disponibiliza isso para que isso seja realmente revertido para a sociedade. Agora, falando de Juscelino, falamos dessa questão importante, desse momento, né, que o Brasil viveu, que realmente foi um momento único, né? Mas aí, chegando mais agora, você falando da sua produção, né? Eu queria que você mostrasse alguns das tuas produções, principalmente essa parte que você se importa muito com a questão da educação, né? Você dirige muito da tua energia, da tua produção para a questão da criança, do aprendizado, que é fundamental. É aí que começa realmente tudo, é a parte talvez mais importante, né? É o ouro de mina mesmo para o país, é a questão da produção. Eu queria que você falasse um pouco, mostrasse um pouco, né, a tua produção, os teus livros, falasse um pouco sobre eles. Bom, eu hoje estou conseguindo uma marca difícil de ser alcançada, né? Porque ela falou, são 49 livros publicados, foram os que eu tenho escrito e ainda não consegui publicar, né? Mas há uns anos atrás, quando saiu aqui a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, eu fiz 2 coleções ao mesmo tempo, cada uma com 5 livros. Uma coleção de lendas paranaenses, que é essa que está sendo exposta aqui, e uma coleção de lendas gregas, tudo para criança. Então eu comecei, vamos dizer assim, com 10 livros, e eu tive essa preocupação de ter código de barra,
de estar tudo registrado lá na Biblioteca Nacional, para poder você chegar no mercado com um produto. E com isso eu consegui desenvolver uma empresinha, né, que hoje em dia até já não está mais em funcionamento, mas então eu divulguei, por exemplo, para o Brasil inteiro, vendas dos índios do Paraná. Tá? Então, e tudo que eu faço, eu tenho uma preocupação muito grande de passar para a criança o mais verdadeiro possível, né? Dentro daquilo que eu consigo entender, o que eu consigo encontrar. Né? Então, o meu trabalho quase todo é pesquisado, né? Eu faço muita pesquisa, inclusive, por exemplo, no caso de Lendas Paranaenses, eu fiz essa pesquisa, publiquei, tenho livros de poemas também publicados. A preocupação até com a leitura, né, me levou a fazer um livro chamado Bailado Esportivo, que são poemas sobre futebol, porque normalmente as meninas leem mais do que os meninos, então eu procurei um tema assim bem ligado, né, principalmente ao menino, né, embora hoje em dia as meninas também joguem futebol, mas é um tema que, inclusive, esse livro foi selecionado para a Feira de Bolonha, na Itália, né, tá? Eu tenho uma pesquisa muito grande também sobre cordel, né, que é um tipo de linguagem que não pode faltar na escola, né, e eu tive a preocupação de fazer o cordel voltado para a criança, para concorrer com a literatura infantil. Então, ele é todo ilustrado em cores, né, tá? Então, é um material que nós temos aí. E também eu sou autor da única coleção, acho que ele existe no Brasil, com língua para criança, né? Então, é uma coleção onde são 4 livros, né? Aves, peixes, mamíferos e um outro que pega répteis, insetos porque tudo que o índio deu o nome, né? Répteis, anfíbios, insetos, e tudo que o índio deu o nome, aquele nome tem um significado que explica a coisa, né? Então, além de ser assim, tem toda essa curiosidade e assim, e tem informações sobre os animais que vêm exatamente, eu fui buscar na língua tupi e que servem, por exemplo, para a biologia. É o caso, por exemplo, de um nome como gambá, né? Que gambá significa barriga oca. Aí eu disse, mas por que gambá significa barriga oca? É porque o gambá é um marsupial. A fêmea do gambá tem uma bolsa igual o canguru, onde guarda os filhotes quando nascem. Então o índio, quando viu aquele detalhe, ele botou o nome de barriga oca no gambá, entendeu? Então, quer dizer, são informações, e eu, por exemplo, eu não sabia que o gambá era um marsupial. Eu só fui saber porque eu fui pesquisar a língua tupi. E cheguei nesse conhecimento, que muita gente do povo sabe, que sei lá, pessoal principalmente que tem mais contato com animais e tudo. Né? E Guedes, esses projetos só foram possíveis através do que exatamente? Queria que você comentasse um pouquinho, até uma pergunta que eu quero estender para vocês dois, em relação às leis de incentivo. Gostaria de saber se o senhor conseguiu fazer esses projetos através de lei de incentivo e como que vocês enxergam as leis. Hoje nós temos lei do audiovisual, né? Lei de incentivo à cultura, lei Rouanet. Então, explicar um pouquinho sobre essas leis e saber como que o senhor conseguiu fazer esses projetos. Muitos desses projetos eu consegui fazer através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Né? Mas eu já tinha livros publicados antes, né? Eu já tinha livros publicados na editora Scipione, por exemplo, né? Agora tenho na editora Prum, tive livro publicado na Paulinas, né? Então eu já tinha assim, uma bagagem, né, para chegar a apresentar um projeto e ter uma certa bagagem de reconhecimento, né? Mas eu consegui, grande parte da minha produção começou a ser publicada exatamente por causa disso, né? E eu queria até dizer, não é por vaidade, mas apenas para mostrar como a cultura feita no Paraná, ela pode trazer muito mais recurso para aqui, para o Estado, né? Porque isso não é uma brincadeira, não é brincar de fazer arte, né? Sabe? Eu esse ano, com as vendas que foram feitas para o governo federal, quer dizer, ano passado, eu atingi a marca de mais ou menos 400 mil livros vendidos. Que isso aqui no Brasil é uma marca respeitável, né? Claro, eu não sou um best-seller,
mas é um trabalho de formiguinha, plantando, fazendo. Aqui vai chegar a 49 livros, né? Então, mas esse ano eu tive sorte, ano passado, de ter 2 livros selecionados em projetos do governo federal. E, então, eu vou ser lido, vamos dizer assim, sei lá, no Brasil inteiro, mais ainda, né? Apesar que eu já vinha divulgando o Paraná e o trabalho da gente aqui, até quando eu tinha a minha própria editora. Tá? Então, a gente já tinha... Quer dizer, hoje, o estado que mais comprou lendas paranaenses, para vocês terem uma ideia, foi São Paulo. Em São Paulo, só São Paulo me comprou, numa ocasião, em torno de 40 a 50 mil livros só de lendas paranaenses. O próprio estado aqui comprou também, não posso dizer que não comprou, não, mas não chega ao mesmo volume, né? Não, 10 não foi mais. É maior, lógico, né? Mas até outra coisa também que aqui o Paraná precisa fazer é investir na compra de livros de autores locais, né? E sim, a gente está fazendo críticas e tudo. Eu queria só dizer uma coisa. Na Secretaria de Estado da Cultura, da Educação, eles ano passado fizeram um projeto, que era do centenário da Helena Collodi, né? E esse ano estão fazendo um projeto com o centenário de Vinícius de Moraes, e vão levar para todo o Estado, para vários lugares do Estado, né? Quer dizer, só para não dizer que está só criticando, né? Tá? Agora, o que precisa é que o governador, né, determine já de uma vez a verba para que a lei estadual de incentivo à cultura possa funcionar, porque está dependendo, se eu não me engano, já está tudo pronto, edital já, vamos dizer assim, já preparado, essa coisa toda, só está dependendo do governador estipular a verba para que a Secretaria da Cultura possa dar o start. E a questão é essa, quer dizer, a questão da cultura, a gente aplaude todas as iniciativas que vêm, é que às vezes parece crítica, é que a nossa cultura, como você disse, ela é tão rica, não é? É tanta coisa, a produção é tão boa, é tanta fartura, que as ações elas ficam realmente muito pequenas perto da importância e da grandeza da nossa cultura. Eu acho que é um pouco isso, né? A gente realmente precisa de muito mais. Felizmente, estamos tendo aí dirigentes que têm essa preocupação, isso vem crescendo. Agora, a gente precisa agilizar isso mais, porque algumas coisas se perdem e depois você não recupera mais, né? Ou para você retomar, que é o caso do cinema, mais uma vez, para você retomar depois é uma dificuldade muito grande, né? Mas acho que falta o Vanderlei responder à indagação da nossa jornalista sobre essa mesma questão. O que pode ser feito no ponto de vista de legislação, para melhorar ainda mais isso? O Profice está vindo aí, né, com o Programa de Incentivo Estadual. Eu acho que isso vai ajudar bastante, não só na produção das artes cênicas, mas na parte de literatura e produção. E eu acho que isso vai ajudar bastante, porque vai começar a circular, né, entre aspas, vai ter um pouquinho mais de verbas para a gente poder chegar onde a gente tem que realmente chegar. Eu acho que o que falta, na verdade, também é assim, nós temos alguns mecanismos, tanto municipais, federais e estaduais, que facilitam, né, os produtores a produzir. Mas o problema não está no produtor. O problema maior está no empresário. Então, eu acho que assim, precisa ter um trabalho junto ao empresário para que ele entenda que ele está sendo beneficiado com aquele incentivo. Exemplo, nós temos um incentivo federal que é através da lei de incentivo, da Lei Rouanet, onde a pessoa jurídica pode destinar até 4% no imposto devido, né, no imposto de renda, e pessoa física até 6%. Então, o que acontece? Se ela investe num produto cultural, ela não precisa, de certa forma, gastar mais em mídia, né, para divulgar sua empresa, porque o próprio produto cultural faz esse papel de divulgação, né? Linka a empresa com o produto cultural, acho que isso é super importante. E já é um dinheiro que é do imposto, que ela, de certa forma, teria que pagar para o governo.
E o que acontece? Quando eu falo de lei federal, né, esse exemplo serve para municipal e estadual, a grande maioria do empresariado não sabe como lidar com isso. Mas ele avalia o que nesses projetos? O que o governo avalia nesses projetos? O governo federal, hoje em dia, ele não está avaliando o mérito do projeto. O governo federal avalia a produção regionalizada. Né? Foi feita uma pesquisa já, há um estudo dentro do Ministério da Cultura, já faz uns 10 anos, para que a produção seja descentralizada do eixo Rio-São Paulo. Então, isso já é um ganho bacana. Né? Por exemplo, se a gente entra no Ministério da Cultura, vamos dar aí o mérito, que eu acho que é importante dar, para quem realmente faz e acontece. Eu acho que eles fizeram um trabalho de mapeamento, principalmente para onde que estava indo a verba da Lei de Incentivo Federal. E chegou-se à conclusão que quase 70% ficava no eixo Rio, São Paulo e Minas. Então, eles começaram a abrir para o Brasil e meio que setorizar projetos, não verba, projetos no Brasil para tentar atender o Brasil todo, né? Região Sul, região Sudeste, etc. E tal. Mas o que precisa, na verdade, eu insisto, o governo tem que fazer um trabalho junto aos empresários, às organizações S, explicar as vantagens de estar incentivando um projeto cultural. Isso é muito importante, porque muitos empresários querem até entrar nesse jogo de patrocínio, vamos chamar assim, mas não sabem o que fazer, como fazer. E os produtores são ainda, em termos de Brasil, ainda são poucos para poder atender a demanda do empresariado. Vanderlei, tem muita gente que não sabe como que funciona um projeto cultural, né? E nem as leis de incentivo. Queria que você explicasse um pouquinho objetivamente, assim, sei que é muito extenso, é muita coisa, mas o que se avalia dentro de um projeto cultural? Né? Que pontos o governo... Por exemplo, você é produtor cultural aqui no Paraná, já fez diversos projetos, sabe muito bem como funciona a questão de um edital, de você ter técnica. Escrever corretamente o projeto, atender as necessidades que o edital pede. De que maneira isso funciona? Na verdade, lá no passado, as pessoas floreavam os projetos. Então, ainda tem uma cultura no Brasil que quanto mais você escrever, vai lhe dar pontos. Ao contrário, hoje em dia você tem que objetivar. Quanto mais objetivo e mais simples você for na sua indagação, melhor é. Então, o que acontece? Você tem que ter um objetivo nesse projeto, que ele seja consistente, que ele tenha um peso, que ele seja, de certa forma, não digo aceito, mas que ele tenha um valor para a sociedade. Não só para você como produtor. Não é um ego do produtor. Eu acho que o produtor tem que fazer alguma coisa sempre em prol à sociedade. Rod Guedes, por exemplo, fez aqui uma coletânea maravilhosa sobre os nossos folguedos, né, os nossos indígenas, a história do Paraná. Isso daqui é uma história que vai perpetuar sempre. Entendeu? Tenho certeza que ele não fez isso para o ego dele. Ele fez isso para divulgar a nossa história. Isso vai correr o mundo, corre o Paraná. Não sai de moda nunca. Eu acho que o produtor tem que pensar assim, objetivamente, o que eu quero fazer com esse projeto? Eu quero ganhar dinheiro? Também. Mas o foco principal eu quero deixar uma mensagem onde as pessoas possam transformar essa mensagem, produzir essa mensagem, reproduzir essa mensagem, divulgar essa mensagem. Eu acho que o produtor, quando ele pensa assim, tenho certeza que ele consegue fazer um bom projeto. Vanderlei, nós estamos aí nos encaminhando para o final. Infelizmente, a conversa é boa, ficaríamos aqui mais a noite inteira conversando. Quero até o compromisso de vocês para que voltem, para que a gente continue essa conversa. Não conseguimos aprofundar alguns pontos que nós precisamos, né? Mas é uma conversa, é um bate-papo, nós vamos continuar esse bate-papo. Quero agradecer muito ao Vanderlei, mais uma vez, pela presença, pela ajuda, pelo desprendimento. Quero agradecer muito ao Radi, mas eu vamos terminar isso aqui de uma forma diferente, né? Radi, eu queria pedir para você, que você não veio preparado para isso, você por acaso estava com ele, mas se você puder, eu queria que você nos brindasse aqui com alguma canção que fale, não sei, do Paraná, que tem alguma coisa, alguma relação, né, com esse estado nosso aqui. Então,
Então, nosso programa está chegando ao final, infelizmente o bate-papo está gostoso. Quero lembrar você que o nosso programa vai ficar disponível no YouTube e que você também vai poder compartilhar através do Facebook. Então, faça com que essa conversa chegue até as outras pessoas, que elas possam replicar esse conhecimento, que é importante para todos nós, para a nossa sociedade. Eu quero agradecer também a tua presença, a tua participação. Tem muita gente que participou aqui, nem consegui ler, mas agradeço ao Luciano, ao Gilberto, à Rita e também a vocês que participaram aqui dessa entrevista. Obrigada. Então, até a próxima semana. Inclusive, dentro do que ele falou, em termos de deixar alguma coisa, né? Eu estou com um projeto, tentando realizar um projeto chamado Reparanar. É um projeto que começa falando desde o caminho do Piabiru, que é a referência mais antiga aqui do Paraná, né, até os dias atuais, passando pelos imigrantes, tropeiros, todas as coisas que fazem parte da história do Paraná. E a música que eu pretendo, assim, que está programada para ser o final do projeto, é uma música em homenagem às araucárias, que é a árvore símbolo do Paraná, né, que é o que eu vou tocar agora para vocês aí. Vamos colher pinhão e replantar as araucárias, pedindo aos que virão que as conservem centenárias. Nunca será em vão, mesmo a ação mais solitária. Lembrem que neste chão nossa presença é temporária. Lembrem que neste chão nossa presença é temporária. Vamos cobrir de novo de verde as terras, os vales, as serras do meu Paraná. E deixar no rastro da nossa passagem a mesma paisagem que havia por cá, quando não era tanta a ganância na ânsia de ter muito mais do que o homem precisa para viver em paz, e se amava o chão e se olhava nos olhos, se lia na alma e se saboreava com prazer e calma na simplicidade o vinho e o pão. Vamos colher pinhão e replantar as araucárias, pedindo aos que virão que as conservem centenárias. Nunca será em vão, mesmo a ação mais solitária. Lembrem que neste chão nossa presença é temporária. Lembrem que neste chão nossa presença é temporária. E assim encerramos, agradecendo ao Vanderlei mais uma vez, ao Rad Guedes, parabéns, belíssima composição, né, à altura do estado do Paraná, uma beleza. E assim nós encerramos, nos despedimos e na quinta-feira que vem estaremos de volta aqui. Obrigado.